Ok, gravando. Tá ok. Pessoal, então, mais uma vez, uma boa noite a todos e a todas. Reforçando que o Ricardo Expedito colocou um link, né, que você deve preencher, né, acessando esse link, você vai ter acesso a uma planilha, e você vai colocar os teus dados para a questão de presença, né, neste evento aí. Quero agradecer de uma forma a todos e a todas, né, por estarem presentes na live. Mas um agradecimento especial aí a Silvana Marcondes, né, que é pedagoga, né, do curso, aos professores Rafael Cauano, né, que sempre disponibiliza vagas de estágio lá no Fab Lab, né, a professora Marina, que é a nossa coordenadora do curso de tecnologia em manutenção industrial, e o Ricardo Expedito, né, que é o chefe da seção de estágios e relações comunitárias, né? Então, o objetivo dessa live de hoje é esclarecer, conversar sobre estágios, né? Então, todos sabem, né, que o estágio, pessoal, dentro do Instituto Federal do Paraná, campus de Paranaguá, ele é um requisito obrigatório para você receber o teu diploma de formando, né? Eu também vejo, além, né, de ser um requisito obrigatório, é uma grande oportunidade que você tem como um técnico ou um tecnólogo de entrar numa indústria, né? De você conhecer um ambiente fabril, de você colocar os conhecimentos adquiridos no Instituto Federal, né, dentro de uma indústria. Esse é o teu objetivo, né, maior como um técnico ou um tecnólogo. Eu, particularmente, uma das formações que eu tenho, né, técnico em eletrotécnica, também quando eu fiz o curso era obrigatório e vi isso com bons olhos, né? Uma, porque o estágio, ele é obrigatório e supervisionado, então você estará sendo supervisionado por um profissional da área, né? Então, é aquilo que eu digo para você, né? O conhecimento adquirido lá na escola, colocando em prática no ambiente fabril, aqueles os desafios, né, que são enfrentados, né, dentro de uma organização. A questão também do trabalho em equipe, né, que é colocado muito forte hoje dentro das organizações, né? Então, eu até combinei com o Ricardo Expedito, né, ele vai estar acompanhando as perguntas feitas pelo chat, né, caso haja né, alguma pergunta relevante que estamos falando sobre o assunto, né, o Ricardo pode abrir o microfone, me interromper, né, e colocar a questão que a gente possa esclarecer, né? Então, eu tentei, né, formar uma sequência lógica, né, de acontecimentos, né? Primeiro, aonde eu posso fazer o meu estágio? Veja bem, nós chamamos, né, nós temos duas modalidades que a gente chama de estágio externo, ou seja, você faz em uma empresa, em uma organização, claro que essa organização deve ter pelo menos um CNPJ, uma empresa registrada, né, que te dê condições, né, de você executar o teu trabalho, né. Então, esses são os estágios externos, e também existem os estágios internos. Então, por exemplo, dentro da mecânica, cada professor é responsável por um laboratório. Por exemplo, né, eu sou responsável pelo laboratório de automação, né? Então, quando estávamos em aulas presenciais, né, tínhamos um aluno estagiário, ofertávamos vagas de estágio, a Marina ofertava vagas lá no laboratório de usinagem, né? Então, esses alunos eram acompanhados em atividades pertinentes ao laboratório. E eu até esqueci, pessoal, no início aí dessa live, né, me apresentando, meu nome é Rubens, né, para quem não me conhece, Rubens Reis, eu sou professor, né, trabalho as disciplinas de automação para o curso técnico e tecnólogo do segundo ano,
manutenção industrial para o tecnólogo, 4º ano, eletricidade e manutenção para o técnico, 4º ano, tá? Então, eu falei um pouquinho da empresa, onde você pode atuar. O estágio, então, ele é obrigatório para o curso técnico, né? Então, você precisa atuar dentro de uma organização, né? Vou colocar também o instituto como uma organização. Você deve cumprir 300 horas de estágio. Para os alunos do curso tecnólogo, são 400 horas de estágio. Sendo que você pode fazer tanto para o curso técnico quanto para o curso tecnólogo, no máximo 5 horas por dia, de segunda a sexta-feira. Ou seja, você pode fazer no máximo 30 horas semanais. Uma outra questão também de relevância é, em qualquer empresa, então, que tenha CNPJ, isso é um dos requisitos. Um outro requisito necessário a você realizar o estágio é que as atividades relacionadas ao teu estágio estejam relacionadas com o curso que você está fazendo, né? No caso de vocês, da grande maioria aí, mecânica ou tecnologia e manutenção industrial, né? Então, você pode fazer um estágio, por exemplo, na área de soldagem, automação, usinagem, né? CAD. E eu vejo também a grande oportunidade, como foi o meu caso, depois que eu terminei o estágio, eu fui contratado pela empresa, né? Então, é uma grande oportunidade que você tem também de, terminando o estágio, né? Já termina o estágio com um contrato de trabalho, né? Junto à organização. Bem, então, essa questão de estágio, pessoal, ela precisa ser formalizada, tá? Eu acabei clicando um botão sem querer, tá? Mas então, a parte do estágio precisa ser formalizado, tá? Então, eu vou colocar para vocês aqui como é formalizado o estágio, tanto para o curso técnico quanto para o curso superior, tá? Então, eu vou compartilhar a tela, né, do meu computador aqui, né, e vou mostrando para vocês aí o passo a passo. Tá? Então, a primeira questão, né, para você encontrar os documentos é entrar no site do nosso campus, né, que é paranaguá.ifpr.edu.br. Né, então, aqui, se você não acessou ainda, né, essa é a página do nosso campus, paranaguá.ifpr.edu.br. Então, aqui você tem todas as informações, né, pertinentes ao nosso campus, né? Com certeza você conhece a página aí, né? Para quem não conhece, né, o diretor do nosso campus, né, o professor Matheus. Bem, aonde eu vou encontrar os documentos pertinentes ao estágio? Aí você vai vir aqui, ó, ensino, pesquisa e extensão. Dentro do ensino, pesquisa e extensão, você encontra, né, uma aba onde tem setores. Clica em cima dos setores, ó, abre o setor de biblioteca, secretaria acadêmica, CERC. CERC, então, é a seção de estágios e relações comunitárias. Então, clicando aqui em cima, né, você chega na página do CERC, né, que é a seção de estágios e relações comunitárias. Então, esse departamento, né, o qual o Ricardo Expedito, ele é o chefe desse departamento, então cuida das questões relacionadas com estágios e relações comunitárias, ou seja, ele entra em contato com as empresas, né, busca vagas de estágio, buscam oportunidades, né, então faz a relação da escola com as empresas, né? Quando o estagiário também está atuando dentro das organizações, né, nós vamos visitar, né, ver se você está no local de trabalho conforme foi descrito lá no plano de estágio, cumprindo as funções, né, que foram descritas no plano de estágio, ver as tuas condições
de trabalho, né? Então, essa também é a nossa função, tanto minha quanto do Ricardo, né? Então, pessoal, aqui dentro dessa página, você tem os agentes de integração, os documentos e leis que regem o estágio. Então, quais são os teus direitos e quais são os teus deveres como um estagiário, né? Então, tem muita coisa aqui dentro, né? Não daria tempo, né, hábil de ler tudo, mas você sabe que existe, tá? Então, toda a documentação que rege o estágio. Eu já vou falar um pouquinho, né, desse termo de anuência, enquanto está durando a pandemia, né? Não só no Brasil, mas no mundo. Eu já falo um pouquinho desse documento aí. E o professor Rubens? Oi, pois não? Só para você já ir se situando, né? Uhum. Eu já tenho duas perguntas que daí vai ser mais pertinente quando a gente for conversar sobre equivalência, né? Na parte de equivalência. Eu já chego lá, tá? Nós vamos falar sobre equivalência, sim. Uhum. Ok, legal. Obrigado, Ricardo. Obrigado. Legal. Pessoal, aqui também tem o passo a passo, né? Que vai ser uma explicação de tudo o que eu vou falar de cada documento, tá? Quem são os supervisores de estágio por curso, ou seja, quem são os coordenadores, né? Então, eu sou coordenador lá do eixo de controle e processos industriais, tá? Então, ó, esse setor, ele tem um contato, né, que é o 41, né, 3721 e 8322, só que devido à pandemia, né, o Ricardo está trabalhando online, né, em casa, mas você pode passar um e-mail, né? O e-mail para estágios é esse aqui, ó. Né? Daí o Ricardo Expedito recebe, ó. estágios.peguá@ifpr.edu.br. Tá? Quando estávamos em regime presencial, então está aqui o horário, né, que o Ricardo se encontrava lá no campus, né? Ah, eu acabei esquecendo de falar também o meu e-mail, né? É rubens.reis@ifpr.edu.br. Então, vamos ver a documentação. E esse termo de anuência, ele vai aparecer aqui também. Então, eu não vou falar dele sozinho, e vou falar dele aqui, ó, né, dos documentos e leis. Então, quais são os documentos que você precisa para você startar, dar início no teu estágio, no meio e no fim, para formalizar o teu estágio, né? Ele não pode ser feito de forma informal, né? Tem que ser documentado. Então, por isso, né, que existem os documentos referentes ao estágio. Então, aqui você tem, né, modalidades de estágio. O nosso estágio, né, para você terminar o teu curso técnico, são 300 horas. Então, ele é obrigatório. Para o tecnólogo, é 400. Então, o teu estágio, nesse primeiro momento, ele é obrigatório. Quando ele é não obrigatório, um exemplo, você quer ter conhecimentos, né? Você quer, por exemplo, trabalhar no laboratório lá de meio ambiente, mas são atividades que não estão relacionadas ao nosso curso. Ou pode até ser, mas como você já cumpriu o teu estágio obrigatório, aí você faz um não obrigatório, nesse caso, né? Então, pode ser também atividades relacionadas ao teu curso, né? Você quer aprimorar os teus conhecimentos, então você terminou o teu estágio obrigatório, você pode fazer o estágio não obrigatório. E tem a questão também do jovem aprendiz, tá? O jovem aprendiz, ele vai cair lá na equivalência de estágio, tá? Mas aí eu já vou falar um pouquinho da equivalência, tá? Aqui aparecem alguns dados, ó. Dados da apólice de seguro. Quando você faz estágio, seja ele interno nos laboratórios do campus ou externo em alguma organização, e essa organização não tem um seguro contra acidentes pessoais, né? O Instituto Federal concede para você um seguro, né? O número da apólice, qual é a companhia, então você fica coberto, né, por um seguro contra acidentes pessoais. Por isso que precisamos formalizar o nosso estágio, documentar, né? Também para essa empresa seguradora saber em que período você está trabalhando, né? Quais são os dias da semana, né? Então, eu vou abrir aqui os documentos referentes ao estágio obrigatório. Então, vamos lá. Então, esses documentos aqui, documentos a serem entregues antes do início do estágio
e na seção de estágios do campus. Então, você começa o teu estágio, pessoal, com esses dois documentos aqui, ó. Termo de convênio e plano de estágio, esse é um documento, e outro documento é o termo de anuência, que estava lá naquela página anterior. Então, eu vou falar um pouquinho do primeiro documento, ó, que é o termo de convênio e plano de estágio. Veja que ele é bem simples de você trabalhar com ele, ó. Você abre esse documento, você abre, ó. Você abre o documento. Opa, deixa eu abrir ele aqui. Um tempinho. Você abre o documento, ó. Habilita a edição e você pode preenchê-lo, ó. Se você quiser se sentir mais confortável, também pode tirar uma fotocópia e preencher com caneta, né? Mas veja como fica fácil, ó. Clica ali, né? Por exemplo, nome estudante estagiário do Instituto Federal do Paraná, ou seja, são os teus dados, o teu nome, né? Por exemplo, né? Rubens Alberto dos Reis, teu CPF, os dados aqui do você como estagiário, ó, tá? São os teus dados. Dados da unidade concedente de estágio, tá? Aonde você está fazendo, né? Então, qual é a razão social, o CNPJ, quem é o responsável legal dentro da unidade concedente, qual é o CPF, RG dele. Se fosse dentro do laboratório do campus, né? Então, seria a razão social do Instituto Federal do Paraná, o CNPJ do Instituto. Quem seria o responsável? O professor responsável pelo laboratório, tá? Então, esses dados aqui são referentes à unidade concedente de estágio, empresa ou a escola, né? Então, no caso do teu estágio, seria obrigatório, ou se você já fez obrigatório e quiser fazer mais um para adquirir conhecimentos, então seria não obrigatório. Quem é o teu supervisor, né, nome, quem é o professor responsável no Instituto Federal. Então, se você estiver fazendo um estágio fora do IF, né, estiver fazendo numa empresa, por exemplo, então aqui são dados da empresa, e qual é o professor responsável no Instituto Federal do Paraná. Geralmente eu coloco eu como responsável, né? Eu sou o coordenador de estágios, então eu fico responsável por você enquanto você faz o estágio lá na empresa, tá? Por quê? Porque possivelmente, né, eu e o Ricardo faremos uma visita aonde você está estagiando, né? No caso, se for no campus, né, no instituto, o supervisor, então, ele é o responsável, né, pelo laboratório, tá? Por exemplo, o professor Rafael, né? Aqui qual é a modalidade? Período de realização. Então, de quando a quando você vai fazer o estágio, tá? Qual é a carga horária semanal? Então, é 30 horas. Você pode, por exemplo, fazer 4 horas por dia, né? Que daria 20 horas semanais, né? Qual é a jornada diária? Quais são os períodos que você vai trabalhar por dia, né? Então, na segunda, de que horário, na terça, quarta, lembrando que é no máximo 300 horas para o técnico e 400 horas para o tecnólogo. Uma observação importante aqui, ó. Então, vamos imaginar que você vai fazer um estágio de 300 horas, tá? Então, você coloca que o início, por exemplo, é dia 20/8, que seria amanhã. Quando vai terminar? Então, veja, se você fizer 5 horas por dia, quantos dias úteis você precisa para completar as 300 horas? Aí coloca qual é a data final. Uma outra questão importante é, você não pode começar um estágio amanhã sem esse documento estar assinado, ó. Esse documento ele é assinado, inclusive, pelo Ricardo Expedito, ó, chefe da seção do CERC, né? É assinado por mim, né? Pelo orientador, e tem um problema, né? Problema não, é uma questão importante, né? Você não pode
colocar aqui com data retroativa, tá? Por exemplo, eu comecei o estágio no dia 18 e traz o documento hoje para o Ricardo assinar, tá? Então, por questões legais, né? Você está coberto por um seguro contra acidentes pessoais, né? Então, você não pode colocar que começou no dia 18. Você trabalhou um dia aí sem estar coberto pelo seguro, então a gente não sabe o que possa acontecer, né? Então, você só pode colocar o teu início de estágio depois que a documentação estiver assinada. Então, uma orientação que nós damos é, por exemplo, hoje é dia 19, né? Amanhã já é sexta-feira, dia 20, então, se você conseguir, né, pegar as assinaturas dia 20, então eu posso começar o meu estágio, por exemplo, no dia 23, que é na próxima segunda-feira. Né? Então, oi, pois não, Ricardo? Eu vou aproveitar uma dúvida aqui, já vou tirar do pessoal. Preferencialmente, a gente quer que nossos alunos utilizem esse documento, mas, eventualmente, alguns parceiros nossos podem ter outro formulário próprio da empresa, então a gente acaba aceitando também, como é o caso da prefeitura, da PCP, perfeito. Então, mas no caso o termo da anuência acaba sendo o nosso, agora na pandemia, mas o modelo do contrato, a gente também aceita o da empresa. Então, é tudo uma negociação na hora da assinatura do contrato, né? E só na questão do prazo aí, assim, legalmente, né, a sessão de estágios agora, conforme a nova regulamentação, que foi tudo formalizado, a gente tem 5 dias úteis para analisar a documentação, né? Então, assim, a gente precisa que o pessoal colabore, né, e não traga o contrato em cima da hora, né? Entrega na sexta para começar na segunda. Nunca é bom isso, porque se a gente tiver um problema de não conseguir assinar por qualquer razão, assim, nós estamos respaldados por não poder assinar, mas a gente não quer que vocês atrasem o início, né? Então, sempre procurar com muita antecedência fazer as coisas, né? Esse é o ideal mesmo. Perfeito, perfeito. Obrigado, Ricardo. E até uma questão, né? Esse documento ele não é somente assinado, né? Porque tanto eu quanto o Ricardo somos responsáveis, né? Somos responsáveis legais. Você está fazendo estágio obrigatório e supervisionado fora do instituto, tá? Então, nós vamos analisar o documento, tá? Então, ele realmente não é trazer o documento e ser assinado. Ele precisa ser analisado e, posteriormente, assinado, né? Geralmente, algumas empresas já têm um contrato, né, de estágio pronto, né? Que sai um pouquinho desse nosso padrão, mas, no geral, as informações são as mesmas, só o formato muda, né? Então, por isso que nós aceitamos, né, contratos que já são prontos de outras empresas, como o Ricardo falou, por exemplo, a prefeitura, né? E aqui, ó, né, dados, né, da companhia seguradora, que eu comentei lá com vocês, tem o número da apólice, tudo. Se você vai receber alguma bolsa, auxílio transporte, né, quais são os dados bancários do estudante, se houver estágio remunerado, né? Você sabe que alguns estágios são não remunerados. Dentro do campus, né, nos laboratórios, eles não são remunerados, né? Aqui, ó, plano de estágio. Então, quais serão as atividades a serem desenvolvidas e os objetivos a serem alcançados? Então, efetivamente, o que você vai desenvolver dentro da organização, tá? Então, aquilo que eu falei, para que o estágio seja obrigatório, né, nós pedimos, né, que as atividades estejam relacionadas ao curso. Aí aqui tem toda a formalização, né, em questões de leis, né, tudo aquilo que eu falei, né, das horas, aí, né, depois você fica à vontade, né, em ler. Lá no final, daí recebe as assinaturas, né. Quando esse documento... Oi, Ricardo, pois não? Só tirar mais uma dúvida, né, claro. Que uma aluna perguntou. Todos os contratos do eixo de mecânica que foram assinados nesse período de pandemia, eu não tenho nenhuma pendência com o eixo. Então, todos têm o termo de anuência, está tudo certo nessa parte. Então, não tem problema quanto a isso. E daí, assim, todas as perguntas que se relacionarem com equivalência de estágio, eu estou anotando, e daí, no momento propício, a gente vai responder todos, tá? Pessoal? Tá, nós já chegamos lá, não, né? Tranquilo. Tá, vai ser o próximo. Não, mas assim é bom, né, Ricardo? Tá anotando essas questões, né? Então, quando esse documento estiver preenchido,
né, assinado, você vai escaneá-lo, né, e enviar uma cópia desses documentos para rubens.reis@ifpr.edu.br e estágios.peguar@ifpr.edu.br. Esse documento e o próximo, ó, termo de anuência. Eu não vou abrir esse termo, né? Mas ele funciona muito parecido com o termo de convênio, tá? Você vai preencher os dados lá. O que é o termo de anuência? É obrigatório durante a pandemia do coronavírus. Então, você sabe que estamos vivendo uma pandemia aí, não só no Brasil, mas no mundo. Então, esse termo, né, tanto a unidade concedente de estágio quanto o estagiário vão assumir, vão assinar, sabendo que estão cientes, né, que estamos passando por uma pandemia e que todos os cuidados necessários, né, conforme instruções aí do Ministério da Saúde, das secretarias de saúde, serão cumpridos, né? Então, os básicos, né? Distanciamento, uso de máscara, utilização do álcool em gel, né? Então, esse documento, basicamente, ele fala disso, tá? Que tanto a unidade concedente, né? Então, tanto a empresa concedendo estágio, unidade concedendo estágio e o estagiário estão cientes, né, da pandemia e tomarão todos os cuidados, né, necessários, tá ok? Bem, aí vem a essa pergunta que tem muita gente já fazendo, tá? Eu trabalho na área, eu já trabalho na área, então eu posso pedir equivalência de estágio ou convalidação de estágio? A resposta é sim. Sim, se você já trabalha na área, para que vai fazer um estágio, né? Só que tem um porém aí, né? Tem uma aspas aí no meio. Vamos falar um pouquinho. Para você solicitar equivalência de estágio, primeiro, você deve ter pelo menos 6 meses atuando na empresa, na unidade que você trabalha. Então, você tem que estar lá pelo menos 6 meses. Esse é um dos critérios, tá? 6 meses. E as atividades estarem relacionadas com o teu curso. A grande... Eu não sei se posso dizer isso, Ricardo, a grande vantagem, né? Não digo vantagem, né? Esse ano, pessoal, devido ao estado, né, de pandemia que estamos vivendo, você solicita, para solicitar a equivalência de estágio, você vai preencher esse documento, tá? Você abre ele, preenche e vai anexar. Tanto é que ele diz, a Casa Trabalhadora preencha o formulário e anexar os documentos solicitados, né? Então, quais são os documentos? Cópia do contrato de trabalho, da tua carteira de trabalho, né? Quando você começou a trabalhar na empresa, para a gente saber se você já trabalha pelo menos 6 meses lá, e se as atividades que você desenvolve estão relacionadas com o teu curso. Após análise documental, é concedido para você aí 100% das horas necessárias ao estágio. Então, no caso, para o curso técnico, as 300 horas, para o tecnólogo, 400, tá? Isso está valendo até o final desse ano, tá? Até o ano passado, e a gente não sabe o que vai acontecer em 2022, quando você pede a equivalência do estágio e após análise documental, é concedido para você, no máximo, 70% das horas de estágio, ou seja, 210 horas para o curso técnico e 280 horas para o tecnólogo. Aí o pessoal do curso técnico, tá, e as outras 90 horas eu faço o quê? E o tecnólogo? E as outras 120 horas eu faço o quê? Aí é o seguinte, ó, as 90 horas faltantes para o curso técnico e as 120 horas faltantes para o curso tecnólogo, você vai comprovar, né, você vai comprovar com horas que a gente chama de complementares. Por exemplo, um curso relacionado ao teu curso, né? Cursos, palestras, eventos que você participa, feiras de mecânica,
de manutenção, né, que estejam relacionadas ao teu curso. Né? Então, aí você precisaria comprovar, né, 90 horas, né, o técnico, mais, fora a tua equivalência, mais 90, e o tecnólogo mais 120. Então, esse ano, né, até o final desse ano, se você pedir equivalência de estágio, será concedida para você as 100% das horas de estágio. Tá? Então, é assim uma oportunidade, né, que está sendo colocada devido à pandemia que que o país está vivendo, né? Então a gente sabe que as feiras, os eventos, né, estão mais restritos, né? Os cursos estão mais restritos, né? Então por isso que hoje, até o final do ano, né, você entrar com equivalência de estágio, será concedido para você as 100%, os 100%, né, de horas de estágio. Lembrando, né, que você deve ter, pelo menos, no mínimo, 6 meses de atuação dentro da empresa que você atua. Ricardo, eu não consigo ver que eu tô com a página aberta. Alguma questão que foi colocada no chat, alguma observação? Não, sim, ó, eu tenho várias aqui que eu anotei separado aqui. Tá, vamos lá. Eu selecionei uma primeira aqui que é para todo mundo, que é a Cristina que está perguntando. Quem está no primeiro ano já pode fazer estágio? Uhum. Bem, então, não só para a Cristina, mas para todos, né? Eu peço que, caso, né, eu fale alguma coisa em desacordo, por favor, Ricardo, me corrija, né? O professor Rafael também pode ajudar, a professora Marina, né? Que estão sempre trabalhando também com essas questões de estágio, né? O estágio, ele pode ser feito a partir do segundo ano, tá? O primeiro ano, não. A partir do segundo, ou seja, segundo, terceiro ou quarto ano que você esteja cursando, né? Tanto o curso técnico quanto o tecnólogo, tá? Então, a partir do segundo, primeiro ano, não. Já, então, acho que respondeu, né? Uhum. Aí tem várias perguntas com relação ao tipo do estágio. Então, o Matheus está perguntando para a gente, ó, ele já está fazendo estágio e trabalha com algo relacionado ao curso, mas é um trabalho de escritório. Vai contar como estágio? Eu precisaria saber, ele fala que as atividades são de escritório, mas relacionadas ao curso. Relacionados ao curso. Se for, sim. Por exemplo, um exemplo dentro da manutenção industrial, tem a parte de PCM, que é Planejamento e Controle da Manutenção. Então, é um trabalho de escritório, né? Então, pode ser contabilizado, sim, mas daí eu precisaria analisar, né, essas atividades, né? Uhum. E, pessoal, eu falo aqui, ó, né, mais uma vez, o meu e-mail particular, tá? Rubens.reis, particular não, institucional, né? rubens.reis@ifpr.edu.br. Então, eu não me lembro quem que você falou que fez a pergunta, Ricardo? Essa foi o Matheus. Ao Matheus. Então, Matheus, caso eu não tenha esclarecido, pode enviar um e-mail para mim, né, nesse e-mail que eu te falei, que né, se ficou alguma dúvida, ou se quiser colocar para mim quais são as tuas atividades, eu já digo para você se elas serão válidas ou não, tá? Tá, então eu vou te colocando assim na sequência que o pessoal me perguntou. Agora, o Sandro, ele disse que ele já trabalhou há mais de 20 anos como um torneiro ferramenteiro. Aí ele mudou de empresa e o pessoal está convidando ele para voltar. Sim, ele pode pedir equivalência, essa função de torneiro valeria como Eu estágio? só precisaria saber em que época ele trabalhou, né, Ricardo? Antes do curso, durante o curso, né? Então, o Matheus, né? É o Matheus, Sandro. desculpa, Sandro. Então, Sandro, se Isso. você puder passar um e-mail para mim, né? E esses 20 anos, né, que você comenta que trabalhou como torneiro mecânico, né? Você foi antes do curso, né, que você está fazendo? Não sei se você está no curso técnico ou tecnólogo, foi durante, né?
precisaria dar uma olhadinha nessa questão, né? Certo. O professor Rafael está aí, professor Rafael? Estou sim, Rubens. Tá. Rafael, surgiu uma questão que eu não tinha, de repente, analisado ainda. Vamos partir da hipótese que ele trabalhou como torneiro mecânico antes de iniciar o curso de mecânica, técnico ou tecnólogo. Se é contabilizado ou não, veio uma dúvida que até eu fiquei com ela. Eu não quero responder de forma incorreta, né? Precisamos dar uma olhadinha nas leis, né? Não sei se você... Rubens, eu também não... É uma pergunta que nunca veio isso para mim. Né? Com todo esse tempo, olha, pessoal, estou no campus ali, agora no mês de outubro, vai fazer 9 anos, né? Sempre ajudei ali o professor Marlos também, na época que ele era coordenador antes de eu entrar, em 9 anos, nunca surgiu uma questão desse tipo. Então, Matheus, eu vou verificar essa questão, né, para não responder de uma forma que não seja a verdade, né? Eu vou atrás dessa informação e daí eu dou um jeito de divulgar, ou de repente lá no site do campus, em algum lugar a gente vai divulgar, ou nas salas, ou se mais alguém tiver com a mesma situação do Sandro, que, por exemplo, você trabalhou na área, mas antes de iniciar o curso, por favor, passe o e-mail para mim, envie um e-mail, né? rubens.reis@ifpr.edu.br, que eu estarei entrando em contato, né, com outros órgãos aí, e vou ler sobre o assunto, uma pergunta que nunca tinha chego aos meus ouvidos até então, né? Então, peço desculpas, mas vamos esclarecer sim. Não vou falar alguma coisa que não seja, né, realmente tendo a certeza que está correto ou não. Viu, professor? Pois não? Assim, nessa questão da equivalência, só para todo mundo ficar claro como que funciona, né? Existe um formulário na página lá da seção, naqueles documentos que o Rubens mostrou, né? Existe um formulário de pedido de solicitação de equivalência. Você está com ele aberto, isso aqui, ó, Ricardo, vocês conseguem ver? Então, é um formulário... deixa eu abrir esse formulário. Tá na página, então, né? Tá, deixa eu abrir o formulário aqui, ó. Talvez, vamos ver se... Deixa eu abrir o formulário aqui. Tá aí, ó. Vamos habilitar a edição, né? Então, ó, quais são os dados do estudante e dados da empresa, né? Então, solicitação de equivalência. Qual é o período? Então, quanto tempo você trabalhou lá? Quais são as atividades desenvolvidas, né? Quais são as atividades que você desenvolveu lá, ó, né? E preciso também... Daí aqui nós damos o parecer, né? Após análise documental. Então, além desse formulário, ó, eu preciso que você envie, né, os documentos comprobatórios. Tá? Então, carteira de trabalho ou um contrato de trabalho. Caso, tanto na carteira de trabalho ou no contrato de trabalho não estiverem especificadas as suas atividades, solicite para o teu supervisor, vai na gestão de recursos humanos, né? E solicita lá quais são as atividades que você desenvolve, tá? Então, esse formulário ele é bem simples, né? Dados, sempre assim, dados do estudante, dados da empresa, né? E solicitação da equivalência, o período que você trabalha lá e as suas atividades. E depois, precisa anexar os documentos comprobatórios, né? Então, esse documento que está sendo mostrado aí, né, depois de preenchido, aí você tira uma cópia, escaneia, né, assina, depois de tudo assinado, e mais a cópia do contrato de trabalho, da carteira de trabalho, aí você envia naqueles 2 e-mails, né, rubens.reis@ifpr.edu.br e estágios.peguá@ifpr.edu.br, tá? Mais alguma coisa, Ricardo? Não, tem várias perguntas aqui. O pessoal está perguntando aqui, o Gabriel.
ele já trabalha na área de manutenção. Ele está perguntando se ele pode fazer um estágio na empresa que ele trabalha. Pode, sem problemas nenhum. Se você não cumpriu... Você pode repetir o nome do aluno, Ricardo? É o Gabriel Gonçalves. Tá, Gabriel, então vamos lá. Talvez, né, a tua dúvida é o seguinte, você trabalha já na área, né? E você não tem lá os 6 meses, né? Senão você pediria a convalidação. E eu imagino assim, né? Então, eu posso formalizar um estágio dentro do trabalho? Pode sim, sem problemas nenhum. Né? Veja o que é... E aqui eu não sei também em que ano você tá? Se você estiver no 2º ano, de repente seja mais fácil você ter mais tempo de trabalho, né? Mas você, de repente, é um aluno formando, né? E já está aí, né? Já estão quase finalizando o ano, né? Então, e você tem menos de 6 meses de trabalho que não pode pedir a equivalência, pode formalizar um estágio dentro do trabalho sem problemas nenhum. Pode ser. Uhum. Bom, e aí, o Matheus Stocco, ele pergunta o seguinte, ele não trabalha na área, ele quer saber se essas horas onde ele está trabalhando pode contar alguma coisa como estágio. Pode sim, Matheus, com certeza, pode sim. Não vai contar todas as horas. Não todas as horas, mas a gente precisa experiência analisar, né, efetivamente quais são as tuas funções, né, e fazer uma equivalência de uma certa porcentagem, sim. Pode, né, uma ideia, né, você pode solicitar com validação, de repente não seja, eu não sei também, eu acho que você está no curso técnico, né, então em vez de você precisar fazer 300 horas de estágio, de repente vai precisar fazer 200, 150, vai depender da análise desse documento que você nos enviar, mas pode sim, mesmo que seja um trabalho administrativo, pode sim. Tá, o Matheus Domingues, ele pergunta os cursos, palestras, etc., para fins de equivalência, tem que ser obrigatoriamente na área do curso tecnólogo ou técnico? Sim, Matheus, mas veja também o seguinte, né? Um exemplo, né? Você fez um curso. Mas o curso vale ou não vale? Então, nós colocamos o seguinte critério, né? Então, deve estar relacionado à sua área, sim. Né? Então, imagine, Matheus, eu vou citar um exemplo, né? Você fez um curso lá, por exemplo, né? Fez um curso de natação, né? Daí não está relacionado, né? Então, né? Nós não podemos validar essas horas dentro de um estágio de um curso técnico ou tecnólogo, né? Então, pedimos, né, que esses cursos estejam relacionados ao teu curso, né? Uhum. O Jonathan Conrad, ele pergunta quais são os documentos que teria que apresentar para requisitar a equivalência de estágio. Então, eu posso responder essa, né? É o formulário ali, e no caso, já respondendo uma outra pergunta, a razão social é a empresa, né, onde você trabalhou. O importante é que quando você apresente esse formulário, você já tenha pelo menos 6 meses de experiência, senão, pela regulamentação, não pode, né? E aí a documentação, não existe uma lista. É tipo assim, você tem que provar, né, as atividades que você fez. Então, quanto mais relatórios, holerite, contrato de trabalho, carteira, tudo que você puder juntar de documentação, projetos que você tenha contribuído na empresa, que você tem como mostrar que você fez, tudo é válido, porque tudo isso vai para o eixo, né, para a coordenação do eixo, e essa comissão vai fazer uma análise e vai dizer qual o percentual de horas que você vai ganhar por essas atividades que você apresentou. Perfeito, Ricardo, é isso mesmo. Perfeito. Uhum. Aí, o Ângelo Arcanjo, ele diz que ele trabalha como técnico de ensino na área de mecânica no Senai. Já é professor. Opa, que bom, hein?
No caso, capacitação de trabalhadores na indústria. Ele está perguntando se essa atividade conta como equivalência de estágio. Claro, com toda certeza. Você é um profissional, né? Você é um instrutor de assuntos relacionados com o teu curso, não tenha dúvida, sim, com certeza, sim. O professor Rafael parabéns, né? quer falar. O professor Rafael levantou a mão. Uhum. Pois não? Oi, Rubens. Só para, né, confirmar, né? Então, com relação aos documentos para, né, para comprovar, para pedir equivalência, né? Também serve se eu pedir, né, se o aluno pedir uma declaração, por exemplo, do chefe dele, né, do supervisor, né, de alguém ali nessa declaração colocando as atividades que ele realizou. Isso também serve, não serve? Perfeito, Rafael. Sim, perfeito. Às vezes é mais fácil de conseguir esse documento. Sim. Perfeito, cara. Obrigado, Rafael. Obrigado. Perfeito. Uma informação pertinente para o momento, né? Pode sim, com certeza. O Jonathan perguntou logo lá no começo, ele está contratado na empresa e trabalha na área de planejamento de manutenção. Só que o cargo dele está como auxiliar administrativo, né? Assim, eu no primeiro momento já respondi que o cargo não importa muito. O importante é as atividades que ele vai apresentar, a documentação. Perfeito. Isso, né? Daí só pede lá para o teu supervisor colocar uma declaração das atividades que você desenvolve. Tá? Seriam aceitas, sim. Perfeito, isso mesmo. Acrescentando a minha pergunta, eu trabalhei já de jovem aprendiz, né, nessa empresa, fazendo a mesma função, e daí fui contratado. Os 6 meses começam do jovem aprendiz ou começam da carteira de trabalho de contrato? Quer responder essa, Ricardo? Está sempre na área de jovem aprendiz, hein? Toda a experiência que você tiver, você pode juntar para pedir as horas. Então, tudo que você tiver de experiência. Então já você pode juntar 6 meses. Pode juntar o jovem aprendiz e junta tudo. Não tem problema. Ricardo, só uma outra questão também, lá do jovem aprendiz, né? Ele é um exemplo, né? Ele trabalhou como jovem aprendiz às 300 horas, aí ele pede convalidação de estágio, né? E daí hoje também ele teria cumprido as 300 horas necessárias, né? Então, como jovem aprendiz, não é estágio, né? Então, quando você faz jovem aprendiz, deve posteriormente solicitar convalidação de estágio. Essa convalidação é o que a gente também está chamando de equivalência. Perfeito. É a mesma coisa, tá, pessoal? Assim, como o professor Rubens ressaltou, por causa da pandemia, o IFPR abriu mão do regulamento e ele vai liberar até 100% das horas da disciplina, né? Para quem apresentar ainda esse ano. Perfeito. A Silvana levantou a mão. Pois não, Silvana? Obrigada, Ricardo e Rubens. Só fazer um apelo, né, um pedido, na verdade, estou vendo que tem vários estudantes que já estão estagiando ou estão como jovens aprendizes. Se souberem de vagas de estágio nas empresas ou vagas de novos aprendizes, né, puder informar para o contato do Ricardo, acho que o Ricardo daí consegue fazer o contato com a empresa e verificar se essa vaga pode ser disponível para os estudantes que ainda não estão fazendo estágio. Então, se na empresa onde vocês estiverem tiver uma vaga de estágio e vocês souberem, quiserem passar para mim, eu passo para o Ricardo ou passar para o Ricardo direto, nos ajuda. Perfeito. Passa a palavra. Perfeito, obrigado, Silvana. Mais alguma pergunta, Ricardo? Olha, eu acho que eu consegui anotar tudo aqui. Tá. Se alguém quiser colocar mais alguma coisa no chat... daí fique à vontade. Eu vou passar para o próximo
documento aqui, tá? Rubens. Viu? E, pessoal, Oi, presidente. independente da reunião aqui, vocês têm os nossos contatos, Sim, podem incomodar a gente a qualquer tempo. Se tiver uma dúvida, perfeito, estamos à disposição. perfeito. Só para aproveitar a oportunidade que vocês falaram sobre divulgação de estágio, principalmente dos alunos que já estão em empresa e, né, de vez em quando aparece uma vaga, eu criei um grupo no LinkedIn, então se vocês quiserem passar para mim essas oportunidades, vocês podem passar que eu faço a postagem, tá? Todos os alunos podem entrar nesse grupo, eu vou mandar o link no chat agora. E lá também está liberada a postagem para os próprios alunos, então se você, né, conhece uma vaga ali na empresa que você está, pode fazer a postagem, tá? Eu estou controlando ali, só deixar específico, né, que esse grupo é somente para postagem de oportunidades, tá? Outros assuntos relacionados ao curso, daí o pessoal pode criar outro grupo de repente, ok? Ok, obrigado, Marina. Ó, e pessoal, quem ainda não fez o cadastro no CIEE, no INAT, que são agentes de integração, né, que são nossos parceiros, já vai fazendo, não importa que você esteja ainda no primeiro ano, já faz teu cadastro, já deixa teu nome gravado lá, que tendo oportunidade, esses agentes de integração entram em contato com vocês. Né? Perfeito, Ricardo, obrigado. Beleza. Tá, o próximo documento aqui, ó, se chama termo aditivo de estágio. Pessoal, esse termo aditivo de estágio é caso aconteça qualquer alteração no teu termo de convênio e plano de estágio. Houve qualquer alteração desse documento, termo de convênio e plano de estágio, qualquer alteração, aí você preenche o termo aditivo. Por exemplo, tá colocando aqui, ó, você colocou que vai terminar o estágio dia 15 de dezembro, e vai prorrogar até 2022. Então, houve prorrogação, altera, faz o termo aditivo. Ó. Teve uma alteração, né, de datas de início e final, né, de início não, né, mas de final. A alteração salarial, mudou a tua área de atuação, né, você saiu de um setor e foi para o outro, né. Então, qualquer alteração no termo de convênio e plano de estágio, você deve preencher o termo aditivo de estágio, havendo alteração. Se não tiver alteração, né, esse documento não será preenchido, tá? Outro documento, ó, termo de rescisão contratual. Né, por algum motivo, um exemplo, você mudou de cidade, né, ou desistiu, você não gostou da empresa, não gostou da área de atuação, então eu vou rescindir, né? Então você não pode simplesmente abandonar o teu estágio, né? Então você faz o termo de rescisão contratual, então você está encerrando o teu estágio antes do prazo previsto, por algum motivo, né? Então, até por questões lá que eu falei para você, que nós somos responsáveis, né, pelo teu estágio dentro da organização, você está coberto por um seguro contra acidentes pessoais, né, então precisamos também informar a empresa, né? Então, né, se eu terminar o estágio antes do previsto, preenche-se esse documento. Não terminou antes, né, ele fica sem ser preenchido, né? Pessoal, esse documento aqui também ele é importante, ó. Relatório parcial de estágio. Então, se o teu estágio durar mais de 6 meses, aí, no final do 6º mês, você preenche um relatório parcial. Ah, mas durou 8 meses, então faz um no final do 6º mês e um no final do 8º mês. Demorou 9 meses, faz um no final do 6º mês e um no final do 9º mês. Se o estágio tiver duração de menos de 6 meses, que a grande maioria tem, né, se você trabalhar 5 horas por dia, né, e fazendo 30 horas por semana, por exemplo, o técnico precisa de 10 semanas. Isso dá 2 meses e 1 semana, né? Então, geralmente os nossos estágios terminam antes de 6 meses. Então, esse relatório também, geralmente, ele não é preenchido. Mas, se o teu estágio, então, durar mais de 6 meses, você vai preencher um relatório parcial.
Para fechar o teu estágio, né, para formalizar e saber o teu conceito e informar a secretaria da escola, né, que você concluiu com o teu estágio, você precisa preencher esses 2 documentos aqui, ó. E eu vou abri-los, tá? O relatório de avaliação final de estágio. O relatório de avaliação final, tá demorando um pouquinho para abrir aqui, ó. Ver se ele abre. Bem, eu já vou falando dele, tá? O relatório de avaliação, ou seja, você será avaliado por quem? Pelo teu supervisor de estágio. Por exemplo, lá na unidade concedente estágio, né? Então, o estágio ele é obrigatório e supervisionado, então você esteve sob supervisão de alguém, né? Então, ele vai atribuir notas lá para você. Pena que ele não está abrindo aqui, não sei porquê, ó. Né? Abrir quando estiver concluído, né? Vamos ver, mas não abriu ainda. Tá? Então, ele vai colocar como é que você se saiu, né? Se você foi uma pessoa assídua, né? Se você usou tua criatividade, os teus conhecimentos sobre enfrentar os desafios, né? Então, ele vai atribuindo notas ou conceitos ali, né? E lá no final, ele atribui um conceito para você. É A, B, C ou D, como se fosse as nossas avaliações lá no Instituto Federal do Paraná. Então, aqui a grande oportunidade de você também se autoavaliar, né? Como é que foi esse estágio para mim, né? Como é que eu me saí, né? O que eu fiz de certo? É nesse momento, né? Nessa avaliação que você vai conhecer os teus pontos fortes e pontos fracos para melhorá-los, né? Mas geralmente os nossos alunos aí do Instituto têm tido assim, até a gente fica feliz, né? Olha, todos os nossos alunos até hoje têm sempre, né, com boas avaliações, né? São sempre bem avaliados, né, pelas organizações e pelos professores, né, que atuam nos laboratórios aí. Tá, pessoal? Pena que ele não abriu aqui, mas não sei por quê, tá? E daí tem o relatório final de estágio, tá? O relatório final, deixa eu ver se abre aqui, ó. Também não está abrindo, pessoal, né? Deve ter dado um probleminha na internet aí. Mas falar um pouquinho sobre o relatório final. O relatório final é onde você vai descrever. Por exemplo, né, ele já é meio padrão também, tá? Todos os nossos relatórios, ele tem padrão que você só vai preenchendo com os seus dados, né? Então, tem lá local de trabalho, e você vai fazer um relatório, quais foram as atividades que você desenvolveu, quais foram as dificuldades que você encontrou, quais são os equipamentos, os recursos que a empresa disponibilizou para você, como era o ambiente de trabalho, né? Então, você faz um relatório das suas atividades, quais foram as atividades desenvolvidas, aí você também lá no final, quais são as conclusões que você tira, né? Foi proveitoso, eu coloquei os meus conhecimentos, né? Já comentei das dificuldades, né, que você encontrou para realizar, né, o teu estágio. Bem, depois desses 2 documentos aqui, preenchidos e assinados, da mesma forma, você vai tirar uma fotocópia deles, né, tirar uma fotocópia, escanear e enviar nos 2 e-mails, né? Estágios.peguá e rubens.reis, @ifpr.edu.br. Pronto. Você formalizou, né? Começou o teu estágio e terminou. Né? Então, você está, cumpriu com esse requisito necessário aí para a conclusão do curso. Professor, alguma nova pergunta ali, Ricardo? Sim, uma pergunta bem importante. O Matheus, ele está perguntando o seguinte: se as minhas aulas estiverem dando conflito com o meu trabalho, o que ele pode fazer a respeito disso? Veja,
Eu acabei esquecendo o nome, Ricardo, do aluno. Matheus. Tá, o Matheus. Mas, Matheus, tanto para você quanto para outros alunos que têm a mesma dúvida, tá? As aulas são prioridade, né? Não tem como alterar um horário de aula, né? Tem sim como alterar o horário de estágio, né? Então, é um comum acordo entre a unidade concedente de estágio e o estagiário, né? Então, você deve conversar lá com o teu supervisor, né? Para tentar ajustar esses horários, né? Então, em vez de fazer... Por isso que é colocado, né? Você pode fazer 5 horas por dia, 5 dias por semana. Então, de repente, o teu estágio... Aí, olha, tá dando conflito de horários para mim um exemplo, quarta-feira. Então, aí questão de um comum acordo lá com a unidade concedente de estágio. Então, na quarta-feira eu não venho, mas nos outros dias você só pode fazer no máximo 5 horas. Então, vai ter que esticar um pouquinho mais o teu prazo de estágio. Não tem como mexer nas aulas, porque tem mais alunos envolvidos ali, né? E no caso, nesse caso, o aluno tenta negociar lá com a empresa e a instituição. Perfeito. Se não conseguir êxito, então recorre a gente aqui, né? A sessão pedagógica, a sessão de estágio, né? A gente vai tentar negociar com a empresa, explicar a situação, que o estudo é primeiro lugar, né? Então, tem como adequar. Né? E até o Ricardo Expedito, né, uma das funções dele tem feito isso muito bem feito também, é essa questão, né? É a sessão de estágios e relações comunitárias. Aí você conversa com a minha pessoa, conversa com o Ricardo, nós entramos em contato com a empresa, né? Ah, mas eu sou aluno formando. Aí nós vamos ter que... Aí vamos conversar, né, lá com a empresa, com o professor responsável, né? E daí a gente vai tentar encontrar uma solução para o teu caso, mas a prioridade são as aulas, né? E vamos tentar negociar lá com a organização. Já tivemos casos muito parecidos com o teu que conseguimos resolver junto às empresas, né? Essa é a nossa função, né? Você não está sozinho. Tá? Não está sozinha, né? A gente está aí para isso, para entrar em contato lá com a gestão de recursos humanos lá e tentar explicar a tua situação, né? E ainda mais nesse momento, né, que o Brasil e o mundo vivem, né? A Silvana quer falar. Pois não, Silvana? Sobre essa questão de estudante trabalhador, a resolução agora para o RDE de 2021 pede que a gente, sessão pedagógica e coordenação de curso, tenham ciência da condição do estudante. Então, pedi para o Matheus, para ele entrar em contato comigo depois, para saber algumas questões. Se o Matheus é um estudante menor de 18 anos, a gente também precisa entender esse vínculo de trabalho e também trocar uma ideia com a família do Matheus. E se for maior de 18 anos, aí é só com o Matheus mesmo, mas a coordenação de curso e a sessão pedagógica precisam saber como que está a situação e acompanhar certinho. Como o professor Rubens e o Ricardo colocaram, o estudo é a prioridade de vocês. Mas a gente precisa acompanhar e saber como que está essa relação de vocês com o mundo do trabalho. Passa a palavra. Perfeito. O Dair levantou a mão. O Dair Santos. Pode falar, Odair. Acho que foi por engano. Ricardo, uma outra questão que eu estive pensando... Opa, desculpa, Odair. Pode falar. Depois eu... É só uma perguntinha. Eu sou pai de aluno. Claro. E ele é menor de idade, ele tem 16 anos. Existe alguma prioridade para trabalho em empresas relacionadas à parte de segurança, assim, alguma questão voltada para a parte de segurança desses alunos, por exemplo, de mecânica? Porque dependendo da indústria ou da empresa, são áreas restritas, áreas de risco. Existe algum critério, assim, nesse sentido, para colocar um aluno em algumas empresas
de área de risco ou eles podem atuar em qualquer situação? No caso da mecânica, né? Que ele é MEC 20. Ok. Ricardo? Quer responder? Então, a gente, sim, quando você fecha o contrato de estágio com a empresa, vai ver relacionado às atividades que o aluno vai desempenhar. Então, o professor e orientador, ele vai estar analisando essas atividades, né? Se nesse momento já entender que é alguma atividade de risco, a gente vai ter que conversar com a empresa, sim. Mas, de forma geral, a gente entende que as empresas procurem não colocar os alunos em situação de risco de forma nenhuma, né? E uma outra questão também que eu acho que vale a pena informar, né, o Dair, né, é que naquele contrato, no termo de estágio, se o aluno for menor de idade, o pai ou responsável pelo aluno deve assinar o documento. Tem um espaço lá, se o aluno é menor de idade, então o pai deve ter conhecimento da onde o aluno vai atuar. Se tem consentimento do responsável ou não. Se não tiver assinado pelo pai ou responsável, né, ele não consegue fazer o estágio. Ele não é liberado, né, tanto pela coordenação do estágio como pelo coordenador. Sim, e aqui cabe uma situação também que, para todos os alunos, né, qualquer aluno ou aluna que se sentir prejudicado, assediado, qualquer situação que não se sinta confortável na empresa, nos informe imediatamente, né? Porque, no caso, a sessão pedagógica, a sessão de estágio, o professor orientador, a gente vai atuar, é nossa obrigação estar acompanhando, mas a gente precisa desse feedback, né? Por isso que a ideia da gente começar a fazer visitas às empresas, conhecer o ambiente de trabalho, ver como que está funcionando, mas o aluno, assim, é o nosso ponto focal, né? Qualquer situação que coloque de forma desconfortável, nos avise imediatamente, né? Ricardo, eu só quero aproveitar o momento, eu estive pensando aqui, até gostaria que você também me ajudasse nisso, a professora Marina e o professor Rafael, naquela pergunta que até então não havia chegado para nós. Eu pensei, né, eu tenho uma resposta, mas eu vou atrás das leis, né, para ter essa certeza. Então, imaginando que um aluno trabalhou na área antes de começar o curso, é válido a equivalência de estágio? Veja bem, as normas do IFPR, a lei diz o seguinte, né, que você só pode começar o estágio a partir do 2º ano. Ou seja, você tem aquele conhecimento, uma visão técnica. Quando você trabalha numa determinada função, sem ter esse conhecimento, esse olhar técnico, no meu ponto de vista, ele não é válido, ele só é válido quando você está cursando, né? Por que a partir do 2º ano? Porque você começa a ter uma visão mais crítica e uma visão de técnico, né? Então, por exemplo, eu trabalho lá com eletricidade, mas você faz o quê? Você puxa os fios, né? Sem o conhecimento. Quando você faz um curso, por exemplo, eu estou falando isso porque eu trabalho a disciplina de elétrica, aí você começa a ter um olhar técnico. Por exemplo, esse fio está correto dentro da calha, e eu não posso passar muitos fios, porque a gente sabe que um dos fatores da corrente elétrica é o aquecimento, né? Então, eu vou ter esse olhar técnico, né? Então, no meu ponto de vista, a equivalência de estágio você vai pedir, né, quando você tiver 6 meses, né, atuando na área, e desde que esteja cursando o curso técnico ou o tecnólogo. Eu trabalhei lá, né, como era o caso, não me lembro, acho que era o Matheus ou o Jonathan, que estava com essa, né, que trabalhou com tornearia, né? Se foi antes do curso, eu não imagino que seja possível, né? Porque agora, né, veja que eu tenho certeza, né, que se ele falar agora, não sei se era o Matheus, o Jonathan... É o Sandro. Sandro, né, que tenho certeza que agora ele tem um olhar diferente daquele que ele tinha antes de estar executando essa função. Agora ele tem os conhecimentos técnicos, né? Ele teve aulas de usinagem, ele tem esse conhecimento, um olhar técnico diferente.
Então, no meu entender, né, eu colocaria essa resposta como a adequada, embora nunca tinha chego, né, para nós até então. Mas, no meu ponto de vista, né, deixando uma resposta não totalmente certa, mas vamos atrás da informação correta, é que será válido desde que esteja cursando o curso, né? Mecânico ou tecnólogo em manutenção industrial, para ter esse olhar técnico. O Vitor fez uma pergunta aqui, a gente já tinha respondido, mas vou colocar de novo. Ele está estagiando em TI. Daí ele pergunta se vai contar como estágio. Mas qual é a função lá dentro do TI? Ele não colocou, ele só disse que está estagiando em TI. Então, Vitor, nós precisaríamos saber a tua função, né, a tua real função. Se não der, depois você pede uma equivalência de estágio, né, para saber quantas horas podem ser convalidadas no teu estágio. Seria a minha orientação. Talvez não valha como estágio, né, mas se você continuar, pela informação que você passou, você trabalha na área. Então, depois de 6 meses, aí pede uma convalidação. Daí a gente pode fazer uma análise documental e saber, né, quantas horas de estágio a gente pode convalidar para você. Depois, as restantes, você faria outros cursos. E esses cursos, pessoal, podem até ser de forma online, inclusive. Né? Teve alunos, né, que pediram convalidação de estágio antes desse decreto, né, Ricardo, que teve aí para convalidar. É isso, tá? Fizeram estágio, daí foi convalidado, né? Então, aí as horas complementares foram feitas através de cursos online, né? Desde que o curso te oferta lá no final um certificado, né? Pode ser feito cursos na área online, desde que seja emitido um certificado. Acho que apareceu mais perguntas ali, né, Ricardo? O Vitor completou aqui, né? Ele disse que ele é aprendiz, mas ele começou a fazer estágio no setor de TI. Boa noite, professor. Oi, Sandro. Sandro, só um minutinho, vamos tentar responder a do Vitor, né? Mas, okay. Vitor, veja o seguinte, você está fazendo, talvez seja um estágio não obrigatório, né? Se ele não for relacionado com atividades pertinentes ao curso, ele pode ser classificado como não obrigatório. Para que seja obrigatório, deve estar relacionado com o curso. Agora, efetivamente, quais são as atividades dentro do TI? Manutenção de computadores, eu precisaria de saber exatamente o que, né? Daí pode passar no meu, enviar um e-mail e eu posso analisar e te responder se é válido ou não. Pois não, Sandro, pode falar. Pode falar, Sandro. Então, professor, é claro que eu estando dentro do IFPR agregou muito ao meu conhecimento, né? Eu fui aluno do Senai quando eu era moleque, né? Quando criança, aqui mesmo em Paranaguá. Aí eu fui trabalhar em Curitiba com fabricação de máquinas. Uma empresa chamada Brafman. Ela fabrica guilhotinas, dobradeiras hidráulicas, prensas hidráulicas. Aí comecei a fabricar ferramentas de estamparia também lá. Acabei retornando para Paranaguá e entrei na România, a indústria de sal, ali a refinaria. Entendi. De lá eu entrei no Instituto Federal e como na época teve uma mudança ali de direção, comando, eu fiquei com medo de perder o curso do Instituto e acabei pedindo para sair de lá. Uhum. Aí eu trabalhei numa empresa chamada NSA, aqui próximo do Instituto, uma empresa de menor porte. Como a usinagem em Paranaguá é uma área meio, como é que eu posso dizer assim, empobrecida, né? A parte de qualidade mesmo é um pouco empobrecida, eu acabei optando por não trabalhar registrado, esperando uma oferta melhor de trabalho. Uhum. E nesse meio período, eu já estando dentro do Instituto Federal, a România agora me chamou novamente para conversar, para trocar ideia com eles, e eu acreditei no projeto. E o fato de estar no Instituto Federal agora está me abrindo portas para, de repente, ter uma função até de encarregado de manutenção dentro da própria România, entendeu? Uhum.
Não, Sandro, assim, então era você que tinha feito a pergunta lá no início, então, que trabalhou como tornearia, isso, né? Perfeito, perfeito. Eu Mas fiz até assim, não, Sandro, mas eu já escutei que você estava fazendo lá o curso no Senai, né? Isso, eu fiz aquele curso no Senai Perfeito. antigo, que tinha mecânica geral lá atrás. Perfeito. O Senai sempre tem um padrão, a gente se conhece, né? Fica tranquilo, veja que já mudou totalmente a situação, né? Tudo aquilo que eu falei agora, né? Você formalizando, falando a tua situação, claramente já dá para saber que seria convalidado com toda certeza. Isso, Você até ficou lá com essa visão técnica, e ainda mais também do Senai. Fica tranquilo, já está respondido aí. E eu confesso para você que eu ia sair dessa live, falei, cara, olha, nunca ninguém pensou nisso. Agora que você falou, fica tranquilo, tá? Pode ser convalidado com toda certeza. Tá tranquilo, até fiz a sua matéria de manutenção industrial ano passado. Eu já me lembrei, Sandro, eu já me recordei aqui. Eu já me recordei. Já comecei a aplicar o que eu aprendi, já comecei a aplicar lá internamente. Até agradeço. Que bom escutar isso, Sandro. Tá, fica tranquilo. E eu é que te agradeço, Sandro. Você trouxe uma questão bastante interessante, não tinha pensado nisso, mas já encontramos a resposta dela. O teu estágio estaria convalidado com toda certeza. Obrigado. Perfeito. Obrigado a vocês. Mais alguma questão, Ricardo, que tenha aparecido? Não, acho que ninguém perguntou mais nada. Então, é só importante frisar, né? Se você tem mais de 6 meses de experiência em algum trabalho e consegue comprovar isso, não custa você pedir, solicitar a convalidação e a comissão vai analisar, né? De repente você vai conseguir algumas horas ou todas as horas. Perfeito, né? E mais uma vez fica os nossos e-mails, né? Sim. Não é cortada a nossa relação nesse momento. Continuamos juntos, né? Você não está sozinho, né? Qualquer dúvida que aconteça, pode me chamar no e-mail rubens.reis ou estágios.peguá. Fico alegre também, contente lá com o Dair, né? Que trouxe a questão de um filho menor de idade. Já respondemos mais uma dúvida, né? Que inclusive está lá no termo de estágio, que quando o aluno é menor de idade, tem que ter consentimento de um responsável legal pelo filho, né? Tá? Pelo menor de idade, né? Então, fico feliz, né, em ter essa preocupação também dos pais em relação ao estágio, né? Mais uma vez, agradecer a todos e a todas, né, que estiveram conosco esse tempo, né? Agradecer mais uma vez, né, os professores, o Ricardo, a Silvana, né, o Marina, o Rafael, e os demais alunos. Estamos juntos, né, vivendo esse momento aí, mas vai passar, né, e conte conosco, né, até o Ricardo comentou, passa o e-mail, o horário que você quiser, o mais breve possível. Sim. Estaremos retornando para você, tá bom? Se houver necessidade, nós marcamos um meet, né, e daí eu vejo que a questão do Sandro, né, quando a gente está falando, é bem rápido, né, já foi solucionado. Havendo necessidade, a gente faz um meet aí individualmente, tá bom? Pessoal, um abraço para todos vocês, uma boa noite, um bom descanso aí, tá bom? Obrigado. Aí você encerra a gravação lá, Ricardo? Sim, e só respondendo a Luísa, ela quer saber como que vão funcionar essas visitas, né? Então, isso é uma coisa muito nova e a pandemia atrapalhou a gente. Na verdade, vai ser algo agendado com a empresa, né? Mas se o estagiário já conseguir combinar alguma coisa com a empresa e enviar o convite, também, tudo bem, sim. Pode ser. Essa a ideia é fazer as visitas mesmo. Sim, essa é a nossa função. Estaremos juntos lá. E para finalizar, assim, o mais importante, se você conseguir um estágio, um trabalho, já procure formalizar com a gente, termos o contrato para já ficar registrado. Porque se você não registrar nada, e depois vira uma convalidação, porque você vai ter que provar que você fez alguma coisa. Perfeito. Então, obrigado aí para todos, e só confirmar, professor Rubens, a lista de presença, essas são 1h30 de reunião, vai servir como horas afins para os alunos. Serve como horas afins, sim.
Com certeza. Então, por acaso, se alguém não assinou a lista, não. por favor, assine a lista de presença, tá? Perfeito, Ricardo. Bem lembrado aí. Obrigado. Ok. Então, tá bom, pessoal. Da nossa parte, obrigado a todos. Obrigado, bom Até a descanso. próxima e Boa noite para em todo Deus, estudo em pé na tábua. O Matheus está perguntando onde está a lista. Matheus, está no chat ali. Está no chat. Procure no chat lá. Deve estar mais... Foram as primeiras mensagens, né? Acho que o Matheus perguntou ali aonde está a lista. Eu vou A colar de Marina novo postou aqui. de volta, né? Eu vou colar de novo aqui no final. Peraí. Ah, perfeito. Obrigado. Ó, coloquei a lista de novo no final ali. A Luísa está perguntando onde consultamos quantas horas afins. Eu acho que é o professor Cristiano que está ali, ó. Marina já respondeu ali, tá? O Cristiano que é responsável pelas horas afins aí, tá? Ele que tem essas informações. Ok. Também vou me despedir, dou tchau para todos. Obrigada, Rubens, obrigada, Ricardo. Foi muito boa a conversa, muito boa mesmo. Um abraço. Bom. Ficamos felizes também. Até mais, boa noite. Boa noite a todos. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Tchau, professor. Tchau, Tchau, pessoal. professor. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Fechou a gravação, Ricardo? A lista fica com você também, né? Essa lista, você me passa